Imagine o líder mais poderoso que você conhece lavando os pés de seus funcionários. Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que Jesus fez na última ceia. Naquele tempo, lavar pés era trabalho de escravos. Os discípulos ficaram chocados quando Jesus se ajoelhou diante deles com uma bacia e toalha. Pedro até tentou impedir, mas Jesus explicou: quem quiser ser grande deve servir aos outros. Essa não foi apenas uma lição de higiene. Foi uma revolução completa sobre liderança e grandeza. Jesus mostrou que a verdadeira autoridade vem através do serviço, não do poder sobre outros. Ele disse claramente: se eu, sendo seu mestre, lavei seus pés, vocês também devem servir uns aos outros. A humildade não é fraqueza, é força transformadora. Hoje, essa lição continua desafiando nossa visão de sucesso e liderança. Servir outros é o caminho para a verdadeira grandeza. Aprenda isto e muito mais, agora no canal Boa Semente. Assistam! Olá! Seja bem-vindo ao canal Boa Semente. Estamos hoje ao vivo aí para você. Estou feliz em poder estar com vocês hoje. Enfim, lição de número 10, o exemplo de humildade de Jesus, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Hoje nós vamos estudar aí a lição 10. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Senador Camará, Ministério de Madureira. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem aí deixamos a paz de Cristo. Tire aí a sua dúvida, a gente está ao vivo. Gostaria de saber se estão me ouvindo, como é que está o som, deixa eu ver aqui. Ok, o som está legal. Então vamos lá, gente, eu tenho muita coisa para falar com vocês hoje a gente está ao vivo e a gente vai falar da lição de número 10. Eu vou mostrar para vocês o conteúdo, né, dos apoiadores. A gente vai trabalhar com ele na sala aqui com slide, agora vai ter slide também, né? Vai ter plano de aula que já tem, eu vou explicar isso para vocês. Então prepara aí o seu coração, vai compartilhando aí esse vídeo aí com mais pessoas, me ajude a levar a Boa Semente, porque logo depois do intervalo a gente volta já em definitivo e vai trabalhar aqui a lição de número 10, uma lição que fala do exemplo de humildade de Jesus, né, lava-pés dos seus discípulos, tá bom? Se você gostar também desse vídeo, você pode mandar aí um chat aí pra gente aí, né? Um valeu demais, é só clicar no cifrãozinho aqui, vai aparecer na tela, o pessoal vai ver que você está doando aí. Quero agradecer a todos. Se você quiser ser membro do canal Boa Semente, tem um link aqui embaixo, onde você vai ter vídeos exclusivos, tá? Vídeos exclusivos, é para membro do canal Boa Semente. Você vai ganhar um escudo nosso aí, que é um símbolo, né, do YouTube. Vocês já prepararam que uns têm um símbolo verde, outros têm um símbolo ouro, que é aqueles que são mais antigos, tem outros que têm o símbolo prata. O tempo que você fica, você vai galgando vários níveis aí do nosso clube de membros. Você tem direito, então, a vídeos exclusivos, que fica na nossa playlist. Bom, e também você pode ser apoiador do canal Boa Semente. Nesse caso, você vai ter conteúdo, né? Todo esse conteúdo que a gente prepara aqui, estava observando hoje quanta aula, né, que a gente já preparou. Inclusive, essa aqui é a próxima lição, a lição de número 11, ó. O flip chart já está preparado dela, então o conteúdo dela, ó, já está preparado, muito conteúdo, muito material que a gente produz, e você vai receber o plano de aula, que hoje eu vou falar aqui sobre ele, você vai ver na tela o plano de aula, e até os apoiadores vão aprender também a trabalhar com o plano de aula que a gente produz aqui. Aí você também produz aí, ó, recebe caça-palavras, aula bônus e slide. Agora eu vou fazer também um slide só para os apoiadores, né? Já que a gente faz tanto conteúdo, não custa nada fazer o slide também. A gente vai fazer o slide e vai mandar. Você recebe esse material aí na página do Apoie-se, tá? Ali, você clicando ali no post do mural, você vai receber todo esse conteúdo aí para você. Bom, e também você, além de fazer isso, você passa a fazer isso, você vai entrar aqui embaixo no link do Apoie-se e vai
ter acesso a todo esse material, a todo esse conteúdo. Muito obrigado você que tem nos ajudado, seu apoio tem mantido esse canal. Mas se você não tem condições, não tem problema, 96517-2154 é o telefone da bênção, aqui ó, 96517-2154, não tem para onde correr, né? É a mesma chave também do Pix, que se você quiser pode fazer, mas enfim, esse aqui é o telefone da bênção, você entra em contato no telefone da bênção, vai falar com a equipe Boa Semente, e tendo acesso aí à equipe Boa Semente, você vai entrar no grupo de Zap, você vai ter a possibilidade de ir para o Telegram se quiser, e vai também entrar na nossa comunidade. Na comunidade você espera que na sexta, no máximo sábado de manhã, você vai estar recebendo aí o conteúdo, né, que é o material que a gente produz gratuito, que é feito pela equipe Boa Semente, pessoas que são voluntários aqui, que têm trabalhado, têm produzido esse conteúdo aí para você, tá bom? Para você receber esse conteúdo é o 9651 96517-2154 e você aguarda ali, tá bom? Vai ser bênção você poder nos ajudar. Vamos à lição de hoje, a lição de número 10, né? Eu já vou aproveitar aqui, vou colocar aqui o slide aqui para você que está vendo junto com a gente, né? Já vai acompanhando aqui com a gente já no slide que a gente preparou, que você pode aí receber no canal Boa Semente, lá no Apoia-se, Bom, lição 10, o exemplo de humildade de Jesus. Humildade. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Terceiro trimestre de 2025 foi escrito pelo o bispo Abner, né? Bom, o texto áureo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. João 13:15. Verdade aplicada, Jesus Cristo é o Senhor e Mestre e nosso maior exemplo de humildade e de serviço. Os objetivos são 3. Saber que o Filho de Deus amou os seus discípulos. Então, saber que o Filho de Deus amou os seus discípulos. Número 2, saber que o Filho de Deus foi servo, fiel e humilde dos seus discípulos. Eu vou usar uma bacia aqui para simbolizar o símbolo do servo, tá? E eu vou explicar por que o símbolo é a bacia e a toalha. E ressaltar, né, as lições da liderança pelo serviço, né? Liderar. Então, o símbolo dessa aula de hoje, vou fazer aqui, é simplesmente nada mais, nada menos, né, do que a bacia e o quê? A toalha, né? Eita, essa toalha aqui saiu bem enrolada, hein? A toalha, deixa eu escrever para você também entender também, né? A toalha e a bacia. Nosso texto está em João, capítulo de número 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando a toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés. Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Isso aqui, essa versão que é usada é sempre complicada. Respondeu-lhe Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Vamos orar, vamos falar com Deus. Os hinos são os hinos 45, 154 e 462. Senhor, fale conosco, estamos na tua presença, aguardamos, Senhor, o teu poder e a tua virtude, o teu Espírito Santo, que possamos, Senhor, nesse momento ter, ó Deus, momentos na tua graça, e que cada pessoa que se conecte conosco seja também abençoado e abençoada de forma maravilhosa. Senhor, fale, Pai querido, não deixe que nós façamos nada de nós mesmos, mas que tu venha, Senhor, falar aos nossos corações, que cada professor seja usado, Senhor, por ti,
cada professor seja tocado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu poder. Pai querido, Pai eterno, que esses professores sejam um canal de bênção nas suas classes, nas suas escolas bíblicas dominical, que sejam braço direito dos seus pastores para ajudar, para compartilhar a tua palavra e inspirar os seus alunos, serem bênção na vida de cada um, assim como esse canal tem sido bênção na vida deles. É o que nós te pedimos, Senhor, nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Bom, estamos então na essa lição 10, já caminhando aqui para o final, e esse fato aqui, também conhecido como lava-pés, ele é um dos fatos mais emblemáticos e mais chocantes também que a gente pode mostrar aqui, falar, né? Por quê? Porque é justamente o momento em que Cristo se coloca como servo. É o momento que Cristo se coloca como servo. É o momento em que ele, né, vai fazer os famosos lava-pés. E o que foi o lava-pés? Bom, em primeiro lugar, esse momento foi o momento em que Cristo estava, Jesus e os seus discípulos estavam caminhando para o momento final, para o desfecho final. Ou seja, que desfecho final isso? Seria a morte de cruz, que Jesus já havia anunciado. O problema é que, nesse momento da última ceia, ou antes da última ceia, Jesus vai dar uma última lição, mas talvez a lição mais importante que Jesus poderia passar para eles. E é interessante que, mesmo diante dessa lição tão importante, parece que os discípulos não entenderam bem a missão de Jesus, porque, embora Jesus o tempo todo estivesse falando, lembrando da cruz, do sacrifício, da morte, mas da sua ressurreição, o tempo todo os discípulos estavam sempre relutantes a isso, negando, né? Isso é uma característica do ser humano, a negação da verdade, a negação dos fatos, a negação daquilo que é real. Os discípulos o tempo todo, eles estão como que fugindo, né, desse assunto tão complicado para eles, que era uma morte, a morte se aproximava, que era a morte de cruz. Quando Jesus diz que vai até Betânia, né, que nós não estudamos, não chegamos a estudar aqui, mas se você está acompanhando nossos vídeos da divindade de Jesus, sabe que Jesus diz que vai até Betânia, porque Lázaro, né, estava doente, e os discípulos reclamam, falam assim, nós vamos lá fazer o quê? Nós vamos morrer também? Porque eles sabiam que era próximo de Jerusalém, sabia que a Betânia ficava perto de Jerusalém, era caminho para Jerusalém. E é justamente o que vai acontecer, né? Jesus passa por Jericó, chega em Betânia ele faz a grande ressurreição e de Betânia ele parte para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a cidade está lotada de pessoas que o aclamam ali, né? Hosana, Hosana nas alturas, no início daquela semana, que vai ficar conhecida como a Semana Santa. Os discípulos já sabiam que ele de Betânia iria para Jerusalém, eles não queriam para Jerusalém porque sabiam que a cada vez mais a popularidade de Jesus crescia, entre o povo ele era muito bem visto, mas ele incomodava as elites religiosas da época, os poderosos da época, os magnatas, né, da religião. E esses magnatas da religião, esses magnatas da fé, eles vão justamente buscar ocasião para prender Jesus. Nós vamos ver isso na lição de número 11. Bom, antes disso, Jesus agora está junto com os seus discípulos, pronto para a última ceia, e ele resolve dar-lhe uma lição, a lição da bacia e a lição da toalha. Por que essa lição é uma lição extremamente importante? Tá? Por que essa lição é extremamente importante? Segundo o costume da época, quando você chegava em uma casa, quando você era recebido pelo dono de uma casa, você tinha uma forma de ser cumprimentado. Ou seja, o dono da casa ele tinha uma obrigação de cumprimentar aquelas pessoas de uma forma polida e educada. Uma forma polida e educada passava por uma boa receptividade daquela pessoa. E uma das coisas era lavar os pés daquelas pessoas que estavam ali. Gente, é meu labrador que está aqui, tá? Então, o que acontece? É assim mesmo. Tá bom, daqui a pouco eu mando um abraço, sim. E aí, o que acontece? E começar a latir aqui, vocês
Não reparem, não. O que acontece? Quando o coisa é recebido, né? Quando o viajante é recebido, quando o viajante chega à casa de uma pessoa, ele precisa ser bem recebido. E como que ele é recebido? Ele é recebido de uma forma polida, que é lavar os pés, como eu estava dizendo, dessa pessoa, desse viajante. Então, os seus pés eram lavados. Por que os pés? Porque quieto. Porque as estradas, né, eram empoeiradas, não tinha calçamento, não tinha uma série de, de, de limpeza, né, que era necessária, então você carregava muitas poeiras nos pés. E, geralmente usava-se as sandálias abertas, os pés ficavam sujos e empoeirados. No Oriente Médio, até hoje existe ainda essa cultura de retirar as sandálias por causa da que elas carregam, né, uma série de sujeiras, né, e geralmente você não deixa que isso entre na sua casa. Então, por exemplo, no Oriente Médio, na China, no Japão, aí na Coreia, ainda é costume ainda de que quando você chega a esse ambiente, né, você retira ali as sandálias e entra. No Oriente Médio, era feito também uma lavagem dos pés daquela pessoa, do viajante que chegava na sua casa. E por que isso é importante? Porque quem fazia isso era o servo. Então, se alguém chegasse a alguma casa, né, o senhor da casa recebia aquela pessoa e depois ele, né, batia a palma e chegava ali o servo. E o servo chegava com uma toalha e uma bacia. Enquanto o senhor está recebendo aquela pessoa na mesa, que ela já tirou ali a sandália, né? Quando já chegou, já tirou ali a sandália, entrou, tirou a sandália, se sentou, né, na mesa, geralmente uma mesa baixa, né, pequena, reclinável, e, 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 e está ali conversando. Enquanto isso, o servo vem e vai passando e vai lavando os pés das pessoas que estão, dos convidados que estão à mesa. Então, cada vez que esse servo vai passando, ele vai lavando os pés e a conversa vai seguindo ali, né? Animadamente, ninguém nem percebe, ninguém nem nota, né? O servo, pode abrir, ninguém nota ali o servo que está servindo ali aquela. Ninguém nota, né? O servo que está ali fazendo o seu trabalho. Então, somente servos ou escravos é que faziam isso. Portanto, era uma tarefa indigna, era uma tarefa inglória, era uma tarefa que ninguém poderia fazer. Um senhor jamais faria isso, ok? Uma pessoa livre jamais faria isso, era uma tarefa para um servo. Quando os discípulos estavam reunidos agora, prontos a poderem se alimentar, e aqui é interessante também, não podemos esquecer duas coisas que eram lavadas, os pés e as mãos também, né, também, e essa mão também é a questão não só de higiene, mas também de ritual, os pés porque simbolizavam também a vida, o caminhar, a Bíblia, a Escritura fala muito sobre isso. Então, só depois que eles orassem, lavassem as mãos e orassem, é que poderiam participar ali da ceia. Antes disso acontecer, a Bíblia diz, quando nós lemos aqui no texto, que Jesus retirou a sua roupa, ou seja, ele tirou a roupa que ele usava, a túnica de várias cores, né, que nós sabemos que ele usava, porque isso está lá na crucificação, e depois, o que ele acontece? Ele vai colocar, né, a toalha, ele vai ficar desnudo, só uma toalha e talvez aqui um pano, né, cobrindo aqui as suas partes. Ele só faz isso e pega uma bacia. Isso já é chocante. Por quê? Ele está se equiparando a um escravo. Ele está se equiparando a um servo. E logo após ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Qual é a verdade, né, que está querendo ser passada aqui? Que Jesus está dando o maior exemplo. E o Filho do Homem não veio para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir. Qual é a aplicação que nós temos desse texto, né? A aplicação, como é que nós vemos isso hoje? Qual é a aplicação disso para nós hoje? A aplicação é que num tempo que nós vivemos, onde nós cada vez mais estamos orgulhosos, estamos cada vez mais ambiciosos, onde nós vemos a igreja, nós vemos os cargos eclesiásticos como
como fonte de renda, pessoas cada vez mais arrogantes, né? Tem pessoas tão arrogantes que você não consegue nem chegar perto, né? Tem pessoas arrogantes que não tiram nem foto, não consegue nem acessar, né? Viraram estrelas, viraram celebridade, viraram pessoas que estão realmente ali imbuídas do seu cargo enquanto nível de crescimento social, mas esqueceram que o evangelho ele é contrário a toda essa lógica humana, aonde o status religioso te dá louvor, te dá riqueza, te dá dinheiro, te dá poder, manipulação de pessoas, né? Sou líder, então eu manipulo, sou líder, então eu falo, acontece, sou líder, então eu mando, sou pastor, então eu faço isso, eu sou bispo, então eu posso fazer aquilo outro, eu sou padre, então eu posso fazer aquilo outro, eu sou um sacerdote, então eu posso fazer, porque as pessoas me ouvem, porque as pessoas me servem, então tem um para carregar a sua mala, tem outro para abrir a porta, tem outro para limpar o seu banco, tem outro para, né, tomar conta da sua agenda e tem um assessor para fazer uma série de coisas, quando Jesus está dando o maior exemplo que nós temos para servir ao próximo e não para sermos servidos. Que o evangelho não é um degrau onde nós subimos para ser maior que o nosso irmão, mas para ser menor que o nosso irmão. Por isso que Jesus, ele dá o maior ensinamento sobre João Batista, dizendo que aquele que quiser ser maior, né, deve ser o menor. Né? Outra vez, Jesus, perto das crianças, diz que quem quiser entrar no reino dos céus tem que se fazer como uma criança, que não era contada, que não era vista, que não era lembrada. Jesus está dando o maior ensino, o maior exemplo de humildade. E o que é importante aqui é a gente destacar que humildade não é uma pessoa dizer que é humilde. Eu sou humilde. Por que eu vou ser humilde? Não, porque eu me visto simplesmente, mas sou uma pessoa simples. Eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, né? Eu uso uma sandália furada, eu uso uma calça rasgada, remendada. Eu sou uma pessoa humilde. A humildade, ela não tem a ver com a roupa que você veste, com o local onde você mora, com o carro que você tem. A humildade tem a ver com o coração. Então você vai ver muitas pessoas que nós chamamos, que você deve ter visto aí, né, que são as pessoas que são pobres soberbos. Eles não têm nada, mas são arrogantes. Eles não têm nada, mas são pessoas extremamente metidas, né? São pessoas orgulhosas, né? Não tem nada, não tem um salário, não tem nada, vive mal, mas são arrogantes, falam com as pessoas como se fossem superiores, não aceitam nada de ninguém, né? Porque são arrogantes. A humildade não tem a ver com dinheiro, a humildade tem a ver com o coração, né? A humildade tem a ver com o coração. O coração é que é importante para que a gente possa entender e compreender o crescimento cristão. Se a gente não tem essa visão, né, se a gente não tem esse sentimento ou esse entendimento, a gente não pode de forma alguma, né, fazer com que a gente possa chegar até o céu. O cristão precisa ser humilde. De outra forma também a gente vê pessoas que têm recurso financeiro, pessoas que são capazes de poder viver, né, de uma forma mais abastada, mas se vestem de forma simples, estão sempre ali, ó, falam assim, por favor, obrigado, né? Falam que são pessoas que estão sempre buscando o bem do próximo. Você olha para ela, não diz, às vezes é um empresário, às vezes é uma pessoa rica, às vezes é uma pessoa que tem algum recurso financeiro, né? Uma pessoa que tem condições, né, de poder ser aí uma pessoa até mesmo abastada, viver no luxo, mas são pessoas simples. Por quê? Isso não tem a ver com o que a pessoa ganha, isso não tem a ver com o que a pessoa gasta, isso tem a ver com o coração, isso tem a ver com o coração. Então, meus irmãos, essa é a nossa introdução, que é muito importante a gente pensar aí, ó, sobre isso, a gente entender
sobre a humildade. Se nós não tivermos esse entendimento, nós não vamos conseguir entender a lição que Jesus está passando para cada um de nós. Jesus, ao fazer isso, pegar essa toalha, pegar essa toalha e esse cântaro e a bacia e começar a enxugar os pés. A Bíblia diz que Pedro, né, vai ficar ali extremamente incomodado com aquilo. Ele vai ficar desconcertado com aquilo. Como o mestre, como Jesus poderia fazer isso? E é nesse momento que ele retira, fala assim, não, eu não posso deixar que tu lave meus pés. Né? Tu não és meu servo, né? Tu não podes fazer isso. E aí Jesus então fala com ele, Senhor, né? Aqui no versículo 5, depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então ele só tinha uma toalha no corpo. Só dele estar naquele traje já era uma vergonha, já era algo assim impensável naquele momento. Depois deitou em alguma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com o rosto a toalha. Versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão, que lhes disse, Senhor, tu lava-me os pés? É porque essa versão aqui é muito ruim, né? Mas, Senhor, como tu pode lavar o meu pé? Jesus disse, o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Ou seja, se tu não fizer, se tu não deixar que isso aconteça, não terás parte comigo. E aí Pedro vai falar, né? Ah, Senhor, então lava-me o corpo inteiro. Pedro, é interessante como é que Jesus estava falando das coisas espirituais, como ele conversou com Nicodemos, mas os discípulos ainda tinham seus olhos fechados e só vão ser abertos depois da ressurreição. A gente vai ver isso na lição 11 e na lição 12. Então, ele vai falar, Senhor, lava-nos o corpo inteiro. E aí Jesus fala assim, tu já estás limpo e limpo pela palavra. Então, isso é a nossa introdução dessa lição, né, para a gente começar. E aí você vai passar essa lição da humildade. Vamos aqui para o nosso slide, que eu vou mostrar para vocês as atividades aí que vocês podem aí estar passando aí, estar falando, trabalhando com os seus alunos. Está gostando aí, ó? Deixa o like e dá o glória. Estamos ao vivo, tem muita gente comentando, deixa aí o seu comentário. Talvez não dê tempo da gente ler todos os comentários. Os comentários, eles são apagados depois, eles acabam sendo apagados, tá bom? Mas aí fica aí a sua participação, o seu alô, a gente vai ler depois, tá bom? Então manda aí um joinha, clica no coraçãozinho aí, você que está online, clica no coraçãozinho, manda um coraçãozinho, tá? Você pode clicar também no cifrão, aí você vai dar uma oferta, deixa Deus te usar, você pode clicar aí no emojizinho aí do fogo também, tá? Para dizer que você está ao vivo aí, tá nos acompanhando hoje ao vivo, em tempo real. Deixa eu ver aqui. Olha só, bom, ponto de partida, né? Jesus é o modelo supremo de amor e humildade. Já fizemos a introdução. E aqui eu tenho uma dinâmica que eu quero propor para vocês, que é muito interessante essa dinâmica aqui, ó. Dinâmica da bacia e da toalha. Material, deixa eu aumentar aqui para ver se você vê aqui melhor. Isso, aqui, ó. Dinâmica da bacia com água ou uma toalha e cartões. Você vai providenciar uma bacia, tá? Só que não precisa botar água não, tá, gente? Uma bacia só, uma bacia. Qual é o procedimento aqui? Qual é o procedimento? Cada aluno escreve em um cartão uma atitude de serviço. Então você vai fazer uns cartõezinhos e você vai passar aí para todos os alunos, tá bom? Dá lá serviço, tá? Ajudar, contribuir, ajudar uma pessoa carente, ajudar uma pessoa, uma pessoa a atravessar uma rua, servir alguma coisa, ou servir na igreja, mas principalmente servir ao próximo. Esse material, Débora Alves, que está perguntando, né, quanto é o material? Não, a gente não está vendendo material, não. Esse material, que eu estou mostrando aqui na tela, o material dos apoiadores. São pessoas que apoiam o canal, tá? E elas recebem o material toda semana no site do Apoie-se ou por e-mail. Esse aqui é o slide que eu faço para você. Se você quiser ser apoiadora, o link vai estar aqui embaixo. Talvez não esteja nesse vídeo aqui agora, mas depois ele está agora como live e depois ele sobe como vídeo, você encontra o link, tá? É o Apoie-se, canal Boa Semente. Apoie o canal Boa Semente. Mas fica tranquila que a gente vai depois aí postar aí para vocês aí.
Eu acho que o pessoal está pedindo aí para botar o link. Tá bom, eu vou botar o link aqui do site do Apoia-se, e aí vocês já podem já fazer até o apoio também. Espera aí um minutinho que eu vou colar aqui o site do apoiadores, dos nossos apoiadores. Você escolhe ali o valor, tá? E apoia o canal Boa Semente. Deixa eu botar aqui para você. Tá aí, ó. Esse aí é o site. Eu vou deixar ele fixado aqui, tá? Porque outras pessoas podem perguntar também. Então tá aí, ó. Esse é o site, tá? Apoio Boa Semente. Então você apoiando o canal Boa Semente, você vai receber esse conteúdo lá para quarta, quinta-feira, tá bom? Hoje ele ainda não tá lá, mas você já acompanha comigo a aula aqui. Depois você vai no site aí. Depois, ou você clica logo até para você salvar aí esse endereço, e depois que acabar a live, ela sai do ar. Você clica lá, entra lá, escolhe o valor, tá? E fica com a gente. Bom, então voltando aqui para a nossa dinâmica inicial para você trabalhar. Você vai distribuir a bacia vazia, e já deu os cartãozinhos ali aos alunos. E aí você vai fazer, você vai passar essa bacia, e cada aluno, olha só, passe a bacia e a toalha entre eles. Ao receber, cada grupo lê em voz alta um cartão e declara até o fim. Tá? Duas coisas você pode fazer. Então você pode pedir que cada um vai colocando, aí vai passando a bacia. Eles vão colocando ali dentro. Quando chegar no final, que você fez ali uma roda, alguma coisa assim, você retorna aquela bacia. E aí vamos misturar os papéis. Bota os papéis coloridos, né, que fica bem legal. Aí quando voltar, eles dobram e botam ali dentro. Então eles não vão saber quais os papéis que estão ali. E aí eles vão ler esses papéis. E cada vez que eles lerem esses papéis, eles vão falar até o fim. Ou seja, ajudar o seu próximo até o fim, né? Ajudar o seu companheiro até o fim. Ser uma boa pessoa até o fim. Amar aos seus irmãos até o fim. Amar os seus inimigos até o fim, né? Então, isso são atitudes ali de serviço, que é a nossa dinâmica, para você mostrar por que até o fim, que eu estou chamando a atenção, porque no texto de João, capítulo 13, né, Jesus vai dizer isso, que amou-os e amou-os até o fim. Porque, embora Jesus esteja falando dessas coisas tão grandiosas, tão tremendas, né, os discípulos não tinham compreensão, os discípulos não conseguiam entender o que Jesus estava falando, mas mesmo assim Jesus estava amando eles até o fim. Tá? A aplicação, compromisso, amor prático e amor perseverante. Compromisso prático de amor perseverante, ou seja, o amor ele é expresso em ações. O amor não pode ser visto apenas como palavras, mas o amor é ação. Então não adianta eu dizer que amo meu irmão se eu não pratico o amor. Tópico de número 1, né? Jesus amou os discípulos até o fim. Então, por isso que essa dinâmica, né, ela vai se chamar aí até o fim, né? 1. O amor em ação. Jesus amou seus discípulos até o fim, até o final, né? Até o capítulo 12 do Evangelho de João, vemos Jesus pregando, ensinando, operando milagres em diversas regiões, atendendo e ministrando as multidões de indivíduos. No capítulo 13 ao 17, Jesus se concentra no grupo mais próximo de discípulos, ou seja, ele está agora no cenáculo, né? O relato inicia enfatizando o amor do Senhor pelos seus. Ele relatou que os amava perfeitamente e lhes mostrou a totalidade da extensão do seu amor, ou seja, a ponto dele se tornar ali, dele fazer o papel, né, de um servo, né, de se colocar como um servo para poder exemplificar este amor, exemplificar o amor que era colocado, que era posto, que era visto aí no coração dos seus discípulos. Está gostando? Deixa o like, dá o glória. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aproveitando já que a gente está na tela, esse aqui é o plano de aula, tá? Que você recebe, já é virar para a tela, ó, vocês estão vendo aí. É o plano de aula que você recebe também baseado na lição. E eu vou acompanhar agora um pouquinho com vocês aqui com o plano de aula também. Olha, o amor na prática, que é o tópico 1, né? O amor na prática, 1.1. João relata o momento de Jesus se levantou após a ceia com os discípulos e tomou uma atitude que certamente ficou marcada na mente deles para sempre. Jesus lavou os pés de cada um dos seus discípulos. O ato de lavar os pés dos convidados era um dos afazeres dos empregados. Gente, não é só empregado, não, escravo, tá?
escravo, servo. Era uma tarefa humilhante fazer isso. Não era qualquer pessoa que podia fazer isso. O ato de lavar os pés de convidados era um dos afazeres do empregado da casa, particularmente dos servos gentios. Entretanto, para surpresa de todos, o Filho de Deus exemplifica o amor da humildade em lavar os pés de seus discípulos. E aqui é curioso, eu acho muito curioso, que a igreja não tem esse costume, né? A gente, quando chega nessa parte, você pode ver, pouca gente fala sobre isso, pouca gente prega sobre isso. Quando chega nessa parte, fala assim, não, Jesus fez aquilo ali, mas não era para a gente lavar os pés de ninguém, não. Na Assembleia de Deus, por exemplo, não há essa prática do lava-pés, né? E é interessante isso, a gente exclui algumas coisas e coloca outras coisas. Pastor, se eu estou falando que tem que fazer o lava-pés? Não estou falando que tem que fazer o lava-pés. Eu estou dizendo que Jesus fez o lava-pés para nos dar o exemplo da humildade e do amor. E que nós devemos amar os nossos irmãos, sermos servos uns dos outros, né? Mas, infelizmente, o que nós temos visto é sempre um evangelho de quê? De domínio, de poder, de lucro, de ganho. A gente vê o evangelho como um produto, né? A gente vende o evangelho, a gente passa aquele evangelho como um produto, onde as pessoas vêm para a igreja para obter algo e não para servir. Vem para a igreja por causa de uma bênção, vem para a igreja por causa de uma cura, vem para a igreja por causa de uma tarefa, de uma missão, de um problema, e aí ele vê Jesus como um meio, ou seja, utilitarismo, né? Vê Jesus como um meio de alcançar a sua bênção, e não Jesus como o salvador da sua alma. E esse exemplo aqui do lava-pés é o exemplo fundamental do servo que nós devemos ter. Então eu coloquei aqui, ó, no meu texto aqui no plano de aula, eu botei aplicação bíblica. Devemos amar uns aos outros em atitudes, não apenas com palavras. Dica didática. Proponha que os alunos escrevam em cartões maneiras práticas de demonstrar amor na vida cotidiana. 1.2. Um amor sem limites. Um amor sem limites. A última ceia ocorreu numa quinta-feira à noite, quando Jesus nos dá o maior exemplo de humildade e amor. Como havia amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. O Filho de Deus teve a preocupação de mostrar seu amor na prática para os que estavam à sua volta. E foi esse amor imenso e humilde que levou Jesus a sacrificar a si mesmo. O bispo Primaz diz o seguinte, que os discípulos viam nos olhos de Jesus o amor puro que tinha por eles. O amor de Cristo é admirável, infinito e capaz de romper barreiras, Romanos 8, 35 e 37. Por amor, Jesus veio nos salvar da condenação da culpa, que possamos ser gratos, louvando ao Filho de Deus pelo seu amor sublime. Não, mas aqui eu acho que é aquele... Olha só como é que é interessante, né? Falou do amor, mas não deu o segundo passo. Ou seja, não, nós devemos amar Jesus porque ele nos amou. Essa não é a lição que Jesus está passando aqui. Que nós devemos amar Jesus porque ele nos amou. A lição que está querendo passar aqui é que eu devo amar o próximo porque Jesus me amou. Então, porque Jesus me amou, eu amo o próximo. Porque Jesus fez comigo, eu faço com o próximo. Porque Jesus me lavou, eu lavo o próximo. Observa, aqui um exemplo claro, né? Como que a igreja ela tem dificuldade de dar o segundo passo. O que é o segundo passo? É que Jesus falou sobre a segunda milha. A igreja tem essa dificuldade. Jesus disse, se o teu irmão quiser andar contigo uma milha, te forçar uma milha, anda com ele 2. Se te pedir a capa, dele também a túnica. Ou seja, nós temos que estar no segundo passo. Se bater numa face, dá outra. É muito difícil, porque a gente fica só naquele primeiro passo. Não, a gente vai... eu estou bem com Jesus, eu amo a Deus, eu vou à igreja. Não é isso só. Eu amo a Jesus, mas porque eu amo a Jesus, eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão porque Jesus me amou. Você está entendendo? Está entendendo? Deixa o like aí e dá o glória, dá o glória, dá o glória, dá o glória. Bom, quero agradecer o pessoal que está na live aí, meu genro, Rômulo Dias, minha filha Poliana, está aí na live aí. Hoje nós estamos ao vivo. Deus abençoe vocês aí. Bom, voltando aqui, né? Então, 1.2, um amor sem limites, como nós já vimos aqui. 1.3, a extensão do amor de Cristo. Explicação teológica. O amor de Jesus não tinha fronteiras. Ele veio para todos os que
crescem em seu nome, sejam judeus ou gentios. E aqui eu vou mais longe, eu gosto de ir mais longe, né? O amor de Jesus não tem fronteiras. O tempo todo nós vemos no Evangelho que Jesus está rompendo as fronteiras. Ele vai à mulher samaritana, rompeu as fronteiras. Ele cura o filho do centurião, rompeu as fronteiras. Rompeu as fronteiras geográficas do espaço, rompeu as fronteiras de gênero, homem não fala com mulher, rompeu as fronteiras de etnia, né, judeu curando ali, né, um filho de um homem centurião, que por sua vez era uma pessoa romana, né? Então ele rompe essas barreiras, rompe uma pessoa sã, Jesus, curando uma pessoa doente. Jesus está sempre confrontando a gente para que a gente rompa a barreira. E é interessante que o tempo todo a gente está criando barreira, né? A gente está nos limitando. Não, a gente cria barreiras. Quais tipos de barreiras que a gente pode criar, né? Quais tipos de barreira que a gente pode trazer aí, criar? Uma das barreiras que eu acho que as pessoas podem criar, comenta aí comigo aí, você que está aí online, vamos ver aqui o tipo de barreiras que a gente pode criar, né, para fazer isso aí. Eu vou falar, quais tipos de barreiras sociais, né, barreiras de gênero. Homem não fala com mulher, homem não sei o que, não sei o que, né? Barreiras étnicas, né? Pretos e brancos e amarelos, não é isso? Barreiras sociais, barreiras financeiras, de classe, né? Pobres e ricos. Então, estamos sempre criando barreiras. E na igreja, será que tem barreira? Tem barreiras denominacionais. Barreiras denominacionais. Já falaram para tocar a caneta, vou tocar a caneta aqui para você não dizer que não está vendo. Barreiras denominacionais, né? São as barreiras aí, denominacionais, que é a Assembleia, eu sou Assembleia, não, eu sou Batista, não, eu sou presbiteriano, não, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou pré-milenista. E a gente vai dividindo, separando, nos esquecemos que o amor de Deus veio unir, veio juntar todas as coisas. Bom, vamos agora para o tópico 2. E enquanto a gente vai aí para o tópico 2, eu já quero aí também mostrar aí, conversar com vocês, para quem aí não sabe, a gente tem aí o site onde você vai ter material aí de qualidade para você aí, Júlio César Medeiros, juliocesarmedeiros.org. Aqui você pode baixar esse e-book, tá vendo aí na tela? Baixe gratuitamente. Você pode baixar. Então, nem tudo. A gente não pode ficar querendo vender. Você não está aqui para comprar nada de mim. Eu estou aqui para compartilhar, né? Compartilhar com você, para você crescer. Eu quero ver você dar uma aula abençoada. Quero ver você dar uma aula brilhante. Quero ver você aprendendo cada vez mais. Porque eu sei que esse canal alcança pessoas que muitas vezes não têm condições de fazer um curso de teologia, não teve condições de estudar. Então, aqui é isso, né? Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês. 5 dinâmicas criativas para ensinar na EBD. Olha aí, que coisa legal. Você clica aí, assiste, baixa esse conteúdo, assina também, não vai pagar nada, você vai clicar aí, assinar, bota o seu e-mail, manda para cá, porque você vai receber esses conteúdos aí todinho, né, no seu e-mail, que aí vai mandar direto para o seu e-mail. Aqui foi a última aula, a lição de número 9, como ensinar a Trindade na Escola Bíblica Dominical. Aí, conteúdo rico, você baixa, enfim, juliocesarmedeiros.org é o nosso site. Eu tenho esse site aqui justamente para ajudar a todas as pessoas do canal Boa Semente. Não é só membros não, tá? Qualquer pessoa pode acessar juliocesarmedeiros.org. E também um outro que eu tenho é o boasemente.org, que eu tenho dicas de livros pela Amazon. Inclusive, se você comprar um livro aqui nesse site, você vai estar ajudando aqui o canal, porque nós somos aí representantes aí na Amazon, né? Então você comprando, você não paga nada mais do que isso, pelo valor, pelo produto, mas ao mesmo tempo também você ajuda o canal. E eu falando aqui do comentário bíblico, é muito bom, esse aqui também, comentário histórico-cultural, muito bom. Nesse site aqui, boasemente.org, eu trago diversas dicas aí que acho que vai ser legal para você, tá bom? Então, se você quiser, entra aí no site depois aí, e você vai estar recebendo todo esse conteúdo aí riquíssimo. 2, o servo humilde. Já estamos no 2, gente?
Comentem comigo onde eu estou, que eu já estou aqui meio que a extensão do amor. Vamos para o 2, né? O servo humilde. Jesus, o servo humilde. 2.1, a verdadeira humildade. O Filho de Deus tinha prazer em servir ao próximo e reconhecia seu papel de servo. Eu, porém, entre vós, sou aquele que vos serve, né? Está escrito em Lucas. Sua atitude humilde ao lavar os pés dos discípulos é uma boa demonstração da serventia e do amor do Mestre por todos. Todo-Poderoso se fez servo para servir o amor com humildade. O que eu botei aqui no meu comentário, né? Aplicação bíblica. Quem quiser ser o maior, que seja o vosso servo. Isso está em Mateus 20, 26 ao 28. Vamos ler? Vamos ler aí na Bíblia aí, vamos pegar esse texto e vamos ler. Mateus capítulo, qual é o versículo? Aproveita que está comigo aí. Mateus, a verdadeira humildade. Mateus 20, 28, né? Todo o poderoso se fez servo. Mateus, vamos pegar o livro então de Mateus. Onde está o livro de Mateus? Sumiu da minha Bíblia. Mateus, capítulo de número 20. Versículo de número 28. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, vou até grifar, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida, aleluia, em resgate de muitos. Olha só, ele serviu com a própria vida, né? A ponto de pegar a sua própria vida e dispor, abrir mão da sua própria vida, entregar a sua própria vida para poder salvar. 2.1, então, nós já fomos. 2.2, o amor que se expressa no servir ao próximo. Agora é forte, hein? Deixa eu voltar lá para o nosso plano de aula que a gente está mostrando aqui com vocês aqui. Ó. 2.2, o amor que se expressa ao servir ao próximo. Seguramente, uma das ações mais impactantes do Filho de Deus foi lavar os pés. Com essa atitude, Jesus se coloca como servidor de todos e quebra padrões e protocolos da época. Portanto, assim como Jesus não viu nada que ele desmerecesse naquela atitude servil, nós também não devemos achar que a tarefa menos serviu os nossos irmãos. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Salmo 133, 1, né? Bem, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Maravilha isso aqui. Então, veja bem, e servir a Deus, o amor aos próximos se expressa ao servir. Se a gente não está servindo, a gente não está amando, a gente não está fazendo nada. Por isso, em Mateus 23, 11, vai dizer que quem quiser ser o maior é que seja o vosso servo. Vamos ver essa referência aí? Vamos ver essa referência, já que a gente está na Bíblia, a Bíblia aberta em Mateus 23. Vamos ver se essa referência está certa, né? Vamos ver se essa referência aí está certa, que o pastor botou aí. E não está. 11. Mateus 23, versículo 11. E que esteja certo. Não está certo. Meu Deus. Erramos uma referência aqui. Ah, não, gente, eu estou no capítulo errado. Meu Deus, estou no capítulo errado. Mateus, capítulo 23, versículo de número 11. Ah, agora sim, agora pensa assim, meu Deus do céu, botar uma referência errada aqui ao vivo não dá, né? Errar ao vivo vai ficar feio. O maior dentre vós será o vosso servo. E vocês aí ouvindo aí, nem para me ajudar, né? Nem para me ajudar, né? Bom, vamos lá. O maior seja o vosso servo. Então, no tópico 2.1, a gente já está encerrando. O amor se expressa no servir ao próximo. Quero voltar aqui no plano de aula, porque eu coloquei aqui também o seguinte, dica didática, o 2.2, né? Dica didática. Simule uma dinâmica de serviço em sala, como ajudar a carregar algo, servir água, e etc., para reforçar o princípio. Vocês sabiam que eu coloquei essa questão do servir água? Porque é muito interessante, né? Porque algumas pessoas pensam que o servir água na igreja ali é porque o pastor tem que ficar ali, tem que ser servido. E muitas pessoas acham que é uma tarefa inglória pegar uma simples água. Eu conheço pessoas que saíram de uma igreja, obreiros saíram de uma igreja porque não queriam, achavam-se uma tarefa vil. Você está ali servindo água, eu vou ficar aqui servindo água, eu não sou homem de Deus, estou aqui para pregar o evangelho, para ser pregador, para ser pastor, né, falar, sentir a bênção de Deus, vou ficar pegando água. Irmão, pegar água é uma tarefa humilde.
Eu sei que é uma tarefa humilde, mas isso não te desmerece nada. O motivo pelo qual você pega uma água, serve o seu pastor, é simplesmente pelo fato de que ele não pode parar o que ele está fazendo para ir beber água, pegar água no bebedouro, por isso que ele é servido. Os outros irmãos podem se levantar e ir até o bebedouro, mas ele não. É por isso que ele é servido, não é porque ele é mais importante. Pelo contrário, se nós colocássemos isso numa escala, quem está ministrando, quem está falando, ele está servindo os irmãos, porque ele está ministrando a vida daquelas pessoas. Então não há vergonha nenhuma em você ser um diácono, ser uma diaconisa, varrer um chão, ajudar na igreja, limpar um banheiro. Isso não te desmerece, isso não fala sobre quem você é, isso não fala sobre o seu valor, né? Isso fala sobre o seu caráter. E o caráter do cristão é o caráter de servo. A Bíblia diz que Jesus disse que é um servo, o versículo Mateus 20:11, né? Diz que Jesus veio para servir. A palavra servo é diáconos. Você sabe o que significa essa palavra, né? Diáconos, que vai dar, né, origem a que nós conhecemos hoje, né? A palavra que nós conhecemos hoje, diaconia. Ou o diaconato, que não quer dizer nada mais, nada menos do que servo. Servo, escravo. Em outras palavras, é doulos, né? Que é aquele que é escravo, servo. Aqui, ó, diácono. Jesus está dizendo, eu sou diácono. Então, Jesus foi o maior diácono, Jesus foi o maior servo. E ele está dizendo que quem quiser ser maior, que seja um menor, ou seja, que sirva. O amor que se expressa no servir ao próximo. A igreja existe para servir. A questão é, será que a minha igreja tem servido? Será que a minha igreja tem servido na comunidade? Não, não faço isso não, que isso aqui, não podemos ajudar a comunidade, não. A igreja tem que ser importante na comunidade onde ela está. Ela tem que servir, ela tem que alimentar as pessoas, ela tem que ser um local de abrigo, ela tem que ser um local de aconchego, de escuta, de ouvir e de acolher essas pessoas, porque só assim estaremos cumprindo realmente o ID de Jesus, que não é só pregar por palavras, mas também demonstrar nas ações o afeto que está no nosso coração, no amor que nós recebemos de Deus. Está gostando? Deixa o like, dá o glória. 2.3, o Senhor Jesus, exemplo de humildade. Jesus não buscava honra para si mesmo, mas honrar o Pai. Se eu me glorifico a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai. O maior e mais excelente exemplo de humildade nos é dado por Jesus, que deu a vida por resgate de muitos. Então, como crente, devemos seguir o seu exemplo do Mestre, que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eita! Isso implica servir ao outro com amor e humildade, como fez Jesus. Então, esse tópico 3, ele encerra falando sobre isso. Dica didática, convide os alunos a refletirem em silêncio. Qual área da sua vida precisa de mais humildade, né, na sua vida? Qual área na sua vida precisa de mais humildade? Onde que você precisa ser mais humilde? Como você pode ser mais humilde? Será que você realmente tem sido uma pessoa humilde? Essas são as perguntas, as reflexões necessárias para a gente poder seguir, para a gente poder aí trabalhar. Gente, nós vamos agora para o tópico de número 3. Tópico de número 3. Deixa eu colocar aqui o tópico número 3. Agora eu vou usar aqui de novo o slide para você ver quanto conteúdo aí que a gente tem aí, né? Agora vamos para o tópico de número 3. 3. Jesus praticava a humildade. Jesus praticava a humildade. Ok? Jesus praticava a humildade. Qual a dinâmica? Eu vou propor aqui uma dinâmica nesse tópico aqui, né? Que é o quê? A linha de prioridades. Tá? Você pode separar os seus grupos e colocar para eles ali que eles façam as suas listas de prioridades. Mas antes disso, você vai fazer uma lista de prioridades encontradas em João capítulo 13. Peça que eles leiam João capítulo 13 e vai falar assim, e peça que eles identifiquem qual é a prioridade aqui de Jesus nesse jantar, nessa ceia. Qual era a prioridade? Aí você vai fazer um trabalho com eles listando. Depois, vocês vão comparar com a sua lista de prioridades. Se fosse você, qual seria a sua prioridade? Né? Isso é interessante. Outro dia eu estava vendo um pregador falando sobre
Paulo quando estava preso, né? É interessante, porque se fosse eu ou você que estivesse preso, qual seria a sua prioridade? Qual seria a sua preocupação? Se fosse no século XXI, acho que a nossa preocupação seria ligar para o nosso advogado. Eu quero um advogado para me tirar dessa prisão, né? Vou tentar sair, pagar uma fiança. A prioridade de Paulo, quando ele estava preso, foi escrever cartas para fortalecer a igreja. Ou seja, a prioridade de Paulo era a prioridade de Cristo. Qual é a minha e a sua prioridade? Quais são as nossas prioridades? Será que nós estamos priorizando servir a Deus e ao nosso próximo? Ou estamos priorizando servir a nós mesmos? Então, o texto que nós lemos, vamos ler, né, o 3.1, tem relação aí com a nossa prioridade, a prioridade. Jesus praticava a humildade. 3.1, Jesus serviu com humildade. A humildade é uma virtude ilustre do espírito humano. Desde o nascimento, o Filho de Deus ensina a humildade para aqueles que o amam. A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Ele desceu do seu trono real e se esvaziou completamente, tornando-se semelhante aos seres humanos. O serviço cristão se baseia na humildade, como Jesus nos ensina ao se ajoelhar e lavar os pés dos seus discípulos. Bom, aqui nós temos um texto que eu estou trazendo aqui para vocês, que é Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. Vamos ler rapidinho aqui, Filipenses, hoje tem muita Bíblia para a gente ler aqui, ó. Filipenses, capítulo de número 2. O capítulo 2 fala da humildade e fraternidade do amor cristão. E a gente pode pegar aqui apenas alguns versículos que vão falar sobre essa questão de humildade. Olha o que diz no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, aqui, diácono, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, primeiro ele se humilhou, depois Deus o exaltou. Assim também é o cristão. Primeiro ele se humilha, depois Deus o exalta. Por isso Pedro vai dizer: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ele no seu tempo vos exaltará. Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Está gostando aí, ó? Deixa o like, dá o glória, isso é muito importante. Então, Filipenses 2, do 5 ao 8, Hebreus 2, 9, vamos ler também essa referência aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 9, Hebreus, lá no finalzinho da nossa Bíblia, Hebreus capítulo de número 2, qual versículo? Acho que é o 9, né? 2:9, 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus vos provasse a morte de todos, porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim ou que santifica, como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Aleluia. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos e cantarei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim, e aos filhos de Deus me deu. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer
aos que são tentados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Muito bom essa passagem que nos mostra aqui em Hebreus como Cristo se humilhou, como Cristo desceu, e como está em Isaías 53, ele é o homem servo e sofredor, né? Ele pôde então nos trazer aí a vitória. Aleluia. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Vamos continuando. 3.2, né? 3.2, Jesus liderava mesmo sob pressão. Aqui, esse momento é o momento da prisão de Jesus, né? É o momento em que Jesus está prestes a ser preso, não da prisão, mas Jesus está prestes a ser preso, está prestes a ir para a prisão. Mas mesmo assim, ele conseguiu ensinar aos seus discípulos, liberar ali uma das maiores lições. Jesus liderava pelo serviço. Aqui você devia grifar essa parte. Jesus liderava pelo serviço, ou seja, o serviço é a melhor forma de você liderar. O verdadeiro líder é aquele que serve, aquele que ajuda as pessoas a alcançarem o seu objetivo. Então, ele ajuda as pessoas, servindo as pessoas. O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Como eu posso fazer você crescer? Como eu posso abençoar a sua vida? Esse é o verdadeiro líder. E não olhar para o liderado e pensar, como que você pode me ajudar? O que você tem a me dar? Como você pode contribuir para o meu sucesso? Como você pode contribuir para que eu cresça? Não, o líder ele pensa, como eu posso contribuir para que você cresça, para que você alcance seu objetivo? Bom, Jesus liderava pelo serviço, isso fez dele um grande líder, ele fazia tudo para servir. Jesus estava seguro da sua identidade, de quem ele era, por isso não tinha problemas em servir. O verdadeiro líder não tem medo de servir, porque ele sabe que o que ele faz não é o quem ele é. Então você pode fazer uma tarefa até mesmo em glória para os homens, mas isso não tira a essência do teu coração. Jesus sabia que ele era filho de Deus, e o fato dele servir o filho dos homens não fazia dele uma pessoa menor. Então, ele sabia quem ele era, ele sabia a sua identidade. Então, quando você sabe quem você é, você não tem problema em servir, em se diminuir, em se humilhar, em pedir perdão, em pedir ajuda, em dizer, eu não sei, eu me ajudo aqui, eu preciso de ajuda. Quantos líderes estão padecendo por causa disso, né? Porque não reconhecem a sua pequenez, têm vergonha de dizer, eu não sei essa resposta, eu não sei fazer isso, eu tenho essa deficiência, porque nós somos um corpo, nós precisamos um do outro, você precisa de mim, eu preciso de você, nós estamos juntos aqui, por quê? Porque nós precisamos um do outro, porque somos corpo, né? E só Cristo é o cabeça. Aqui chegou uma membra, missionária Ilma Damasceno, bem-vinda você. Agora ela fez um apoio, gente, ao vivo. Aqui a nossa missionária Ilma Damasceno, muito obrigado. Você é 10, ela é membro do canal. Apoio não, é membro do canal. Vocês que estão online já viram aí, né? Vocês devem estar observando, ó, ficou verde os comentários e ficou ali grifando. Isso é interessante. Cada vez que uma pessoa se torna membro numa live, a gente fica sabendo na hora e aparece para todo mundo. Como eu falei, né? Quando o membro fala, o YouTube para. E tem um escudo amarelo ali. Então, sempre que ela deixar um comentário, sempre que você deixar um comentário, vai aparecer do lado do seu nome esse escudo aí amarelo. Você é 10. Mano, você é 10, viu? Deus te abençoe. Bom, e aqui, como a gente estava falando, né? Jesus liderava mesmo sob pressão. Inclusive lavando os pés empoeirados e sujos, mesmo sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele não se importou com o que pensariam a seu respeito. Jesus liderava pelo exemplo, mesmo sob pressão, porque estava chegando agora no final da sua caminhada, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, e ele estava ali nervoso, com certeza ele estava tenso, por conta de todas as coisas que iriam acontecer, mas ele conseguiu servir. E muitas vezes nós somos provados assim, né? Nós não conseguimos servir quando a gente está com, não estou bem, não estou legal, estou chateado, estou depressivo, né? Não vou na igreja não. Quanta gente, eu vejo líder que às vezes faz isso, não estou bem, eu não vou para a igreja, está lá o departamento largado, está a igreja largada, não, eu não vou, não estou me sentindo bem, não estou legal e tal. Não, irmão, não pode. Mesmo sob pressão, a gente tem uma responsabilidade, a nossa responsabilidade não é com o homem, a nossa responsabilidade não é com as pessoas, necessariamente, a nossa responsabilidade é com Deus.
né? E a gente tem que ter essa visão muito clara de que nós temos uma responsabilidade com o Senhor, com a obra de Deus. Temos que servir, mesmo diante das dificuldades. Então, chorando, mas servindo, sofrendo por dentro, mas servindo, sendo pisado, mas servindo, com o coração sangrando, mas o rosto formoso ali com um sorriso, tá? Porque essa graça vem do Senhor. Pastor, não estou conseguindo. Peça a Deus que te dê graça, que te dê poder, e Ele vai te abençoar para que você possa fazer também. 3.3. O Senhor Jesus, obediente até a morte. Para consumar o plano redentor, nosso Senhor veio ao mundo em carne, foi colocado em posição inferior aos anjos e se manteve humilde e obediente. Nós vemos em Filipenses capítulo 2, na cruz. Expressou o seu amor absoluto e eterno. João 3,16, amou muito a maneira, num ato máximo de humildade, deixar a glória e o trono, esvaziar-se, fazer-se o homem e passar a servo dos irmãos. Por isso, ele foi caçado, encarcerado, chicoteado, cuspido e pregado na cruz. Mas a humildade transformou o mais cruel instrumento de execução em símbolo de amor de Jesus, do amor de Jesus pela humanidade. Aleluia! Olha que coisa, né? Que bênção, né? Nós podemos ver aqui que Jesus providenciou aqui por nós, passou por nós. Essas umas referências aqui que são importantes, né? A obediência até o fim. João 19, 28, 30. Aqui nós temos algumas dicas que eu quero deixar aqui para vocês, mas só que chegou a hora, sabe do quê? Chegou a hora dos comentários, Olha, a lição é a lição de número 7, tá? A lição de número... Opa, deixa eu ver se aqui é a lição 7. Lição 9, desculpe. A triunidade. Cadê? Aparece aí, gente. Deixa eu botar aqui. A triunidade divina do Pai e do Filho em harmonia. Vamos ver aí os comentários. Já tem gente comentando aqui, ó. Moacir já comentou, mas eu quero ver quem falou a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? A palavra-chave é a palavra manda. Vamos ver quem foi tá mandando um comentário aí. Vamos ver. Vocês estão vendo na tela aqui em tempo real comigo, ó. Fala, pastor Júlio, quem tá falando é Luciane Araújo. A paz do Senhor, manda aquele alô pro pessoal da nossa amada AD Bangu, congregação de Paula Lopes. Aí, até que enfim, Rio de Janeiro presente. Paula Lopes, pastor Messias Primo, vice-presidente da AD Bangu. Olha que bênção. Obrigado pelo ensinamento. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fiquei muito honrado. Já estou dando aqui um coraçãozinho, um joinha. Muito obrigado. Sempre me enrolo aqui nesse nome. Eliomar Nascimento. Deve ser isso. Paz do Senhor, pastor Júlio. Manda um alô para a AD, canal do Anil, Rio de Janeiro, Ministério Madureira. Tá mandado. Ângela Maria. Manda um alô para Gurupi, Tocantins. Amém. Deus abençoe. Miguel Arcanjo, está sempre aqui. Falou, manda um alô para Goiânia. Sempre acompanho as belas lições aqui em Goiânia. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Gosto muito de suas aulas. Tocou 4 vezes o sininho. Olha aí, será? Vamos ver, hein? Vou dar a resposta hoje, da semana passada. Quantas vezes tocou o sininho? Eu quero ver se você vai descobrir quantas vezes eu vou tocar hoje. Deus abençoe sua vida, tá bom? Tá aqui. Já estou dando aqui a paz e um coraçãozinho. Célio Ananias, a paz do Senhor, professor, pastor Júlio César, excelente aula. Que Deus continue abençoando, te capacitando cada dia mais. Manda um abraço para nós aqui, Lagamar, Minas Gerais, pastor Célio, AD Madureira, Campo Formosa. Muito obrigado. Aqui foi o Zezé, cara. Zezé, vamos falar Zezé, que o nome aqui tá tudo complicado. Graça e paz. Manda um alô para a congregação de Monte Efraim, no Cesarão, Santa Cruz. Olha o Rio de Janeiro de novo. Janeiro tá presente aí. Santa Cruz, Bangu, dirigente pastor José Antônio Ribamar. Muito obrigado. Aqui agora foi o Aldete, a irmã número 1. Aluna número 1 falou, manda um alô. Tá mandado. Rogério Espíndola. Manda um alô para minha esposa, Lucimar Ferrari Espíndola. Somos fiéis nas suas aulas. Tá aqui o coraçãozinho. Tá mandado, irmão Rogério. Deus abençoe. Cadê? Divertido Crente. Manda um alô para Debras, Rosa de Maio,
Sergipe. Deus abençoe sempre, amo as suas aulas. Olha que coisa linda, é membro do canal. Muito obrigado, divertido crente. Deus te abençoe. João da Silva falou, manda o quê, irmão João? Manda o quê, João? Vou te mandar um coração, então. Deixa eu ver agora quem é. Rogério Espíndola, de novo. Manda um alô pra mim, hein? Sou professor da Demagé, Rua 41. Uso suas aulas como base. Tá bom, Rogério Espíndola. Deus te abençoe. Então, foram essas pessoas que comentaram aí, ó, com o Manda. Agora, vamos ver se tem aí, gente, um valeu demais aí, ó. Será que tem valeu demais? Será que alguém mandou um valeu demais aí? Bom, vamos ver. Eita, tem aqui um valeu demais. Anderson Kleber, o Anderson é nosso membro lá, é membro do canal também, tem um escudo quando o membro fala, pá, o YouTube para, ele deu R$5. Que Deus continue abençoando sua vida, para que o Senhor seja sempre esse canal de bênção para as nossas vidas. Muito obrigado, irmão Anderson, já tinha dado aqui o coração, Deus abençoe. Então, vamos lá, a resposta de hoje. Tocou quantas vezes o sininho? Bom, primeiro, na lição passada, nessa lição aqui, tá? Tocou o sininho 4 vezes. Então, se você acertou, né? Já falei com os irmãos que acertaram. Quem comentou já recebeu ali o meu comentário ali, falando ali com os irmãos, que as pessoas que acertaram, né? 4 vezes. Deixa eu ver aqui. Ih, ninguém respondeu? 4. Deixa eu ver se alguém acertou. Ninguém botou 4. E olha só quanta gente acertou aí, ó. ó, cadê? Deixa eu ver. O pessoal tá ligado, ó. Débora Xavier, 4 vezes. Abigail, 4 vezes. Alexandre Joaquim, 4 vezes. Miguel Arcanjo, 4 vezes. Tocou o sininho 4 vezes. Zé, aí ó, 4 vezes. Lécima, 4 vezes. Deixa eu ver aqui. Tô assistindo 3 da manhã. Jesus, misericórdia. Tocou o sininho 4 vezes. O Juarez, Deus abençoe. Olha só. Odete, assim é fácil acertar. Tocou 4 vezes. E Dalva, tocou o sininho 4 vezes. Todos esses irmãos vão ter que chamar aqui, ó, no canal. Deixa eu virar aqui. No canal Boa Semente, aqui ó, 965172154 e receber ali o seu prêmio. Entra lá e vai falar que, olha, eu acertei aí 4 vezes. E hoje, quantas vezes vai tocar esse sininho? Vamos lá, vamos ver quanto vai tocar esse sininho. Se você está acompanhando, vai saber quantas vezes tocou o sininho. Se você está acompanhando ao vivo e quer comentar, já deixa seu comentário antes de acabar o vídeo. Quem sabe você ganha aí o seu prêmio. Bom, gente, a conclusão. Em tempos de estrelismo e busca desenfreada por aplausos e reconhecimento, a humildade de Cristo deve produzir despertamento nos crentes. Assim como a imprescindível ajuda do Espírito Santo e para a glória de Deus, não nos esqueceremos das palavras de nosso Senhor Jesus em seu discurso de despedida. Como eu vos fiz, passai vós também. Olha aí, que bênção. Deus abençoe. Então, irmãos, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, fazer como Cristo fez conosco, servir ao nosso próximo. Uma semana abençoada a todos. E acho que já acabou. A gente vai ficando por aqui. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do 3º trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã.
Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.